Olá, investidor! Hoje eu vim trazer para você um investimento seguro e altamente rentável, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento indicado para qualquer perfil de investidor, seja ele um investidor arrojado ou seja ele um investidor conservador. Mas para começar a saber um pouco mais sobre o que é o Tesouro Selic, a gente tem que entender o básico, o que é a taxa Selic, o que ela significa na nossa economia. Iniciaremos por aí. A taxa Selic é a taxa de juros básica da economia brasileira. Ela é a taxa mãe, é a taxa que dita todas as outras taxas de juros da nossa economia. E o nosso Tesouro Selic é indexado nessa taxa. A taxa Selic também é utilizada como um remédio contra a inflação. Sendo assim, o Banco Central decide junto com o Comitê de Juros quando deve elevar ou diminuir a nossa taxa Selic. Exemplo: quando a nossa inflação está muito acelerada, a tendência da taxa Selic é subir, porque, como eu disse antes, ela é um remédio contra a inflação, sendo quando maior a inflação, maior uma tendência de elevação da taxa Selic. O Banco Central observa a tendência de juros, sendo assim, quando a inflação começa a ceder, o Banco Central começa a tirar esse remédio. O remédio se chama a taxa Selic. Então, em momentos que estamos com a taxa Selic elevada, parece que temos uma alta rentabilidade no nosso tesouro. Mas isso, para a economia brasileira, é muito negativo, porque uma taxa de juros elevada desestimula o investimento das empresas e assim a geração de emprego. Exemplo: quando uma empresa vai crescer, ela toma dívida do mercado. E quando essa taxa Selic está muito alta, como ela é uma taxa mãe, todas as outras taxas de juros são aumentadas e assim prejudica o crescimento das empresas. Se as empresas não conseguem gerar dívida para crescer, logo elas não geram emprego e a economia fica mais fria. Então, uma taxa Selic elevada é negativa para o Brasil, apesar de ser positiva para sua rentabilidade do Tesouro Direto. Vamos lá! Quando uma empresa deseja crescer, ela toma uma dívida no mercado. Com essa dívida, ela investe em crescimento. Sendo assim, a empresa gera dezenas e milhares de empregos devido a esse ritmo de crescimento dela. Vamos colocar um exemplo de uma empresa que tem uma alta alavancagem financeira. A Vamos Locação, uma empresa locadora de caminhões, máquinas agrícolas e equipamentos. Quando a empresa vê que o mercado está com uma taxa de juros muito elevada, a empresa diminui seu ritmo de crescimento, já que sua dívida é indexada aos juros, indexada no caso ao Tesouro Selic, no caso ao CDI. Então, a empresa diminuindo essa taxa de crescimento, ela deixa de gerar emprego. Porque, por exemplo, quando a Vamos Locação compra um caminhão, ela não gera emprego somente na Vamos Locação, mas gera emprego em dezenas de áreas do trabalho, como, por exemplo, a fábrica que produz as matérias-primas, a fábrica que produz o caminhão, a fábrica que vai transportar o caminhão. Então, uma empresa, quando para de crescer, ela para de gerar emprego. Um dos motivos principais é a alta taxa de juros do país. Como podemos ver, também a alta de juros no país gera um problema grave, que é o endividamento acelerado das empresas e algumas empresas não conseguem resistir. A gente investe em empresas de bolsa, essas empresas são extremamente grandes. Então você vê uma quebra nesses setores é raramente possível, mas no mercado de forma geral isso é muito comum. Quando uma empresa ela toma sua dívida, por exemplo, uma Selic de 2%, e a Selic começa a subir, a sua dívida começa a acelerar de uma maneira muito grande. Por exemplo, a Ambipar. A Ambipar comprou uma empresa indexada a CDI mais 2. Então ela tinha uma dívida ali indexada a CDI na época, que era 2,5%, a mais 2%. Quando a taxa Selic começou a subir muito, a dívida da empresa acelerou de uma maneira muito grande. Isso gerou que a empresa tivesse que fazer um follow-on para emitir novas ações no mercado e diminuir sua dívida líquida. Voltamos agora ao Tesouro Selic, já que entendemos o que é a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Ele é um pedacinho da dívida pública. Quando você está comprando e investindo no Tesouro Selic, você está entregando seu dinheiro na mão do governo para ele se capitalizar. É uma dívida do governo que você está comprando para você. Ele é um título pós-fixado, sendo assim, a taxa vai variar de acordo com a taxa Selic. Se o Banco Central aumentar a taxa Selic, a rentabilidade do seu Tesouro Direto irá aumentar. Se o Banco Central diminuir a taxa Selic, a rentabilidade do seu Tesouro Direto irá diminuir. Lembrando que o Tesouro Selic não rende negativo, então o resultado das operações é sempre positivo,
Sendo assim, seu título só vai aumentar de valor no longo prazo. Um ponto importante para entender do Tesouro Selic é que ele é o título público mais seguro, ou o título de renda fixa mais seguro, porque ele tem como garantidor o governo federal. O governo federal brasileiro nunca deixou de pagar seu título público. Sendo assim, ele é nosso investimento mais conservador. Para investir no Tesouro Selic, existem maneiras bem fáceis. A primeira é através do seu próprio banco. Entre em contato com seu gerente e solicite o investimento no Tesouro Selic. A segunda delas é através de plataformas como corretoras. Corretoras como a Clear, Rico ou no Invest já tem a possibilidade de você investir através dela. É só clicar lá e escolher uma partezinha do Tesouro Nacional que você deseja investir. A outra possibilidade é diretamente no Tesouro Direto. É uma plataforma do governo federal que possibilita o investimento no Tesouro Selic. Investir no Tesouro Selic é extremamente fácil, é bem rentável e é muito seguro. Então é indicado para aquele perfil de investidor que está saindo da poupança para entrar no Tesouro. A rentabilidade do Tesouro Selic é muito maior que da poupança e mesmo assim tem o mesmo grau de segurança. O Tesouro Selic também é muito utilizado como reserva de emergência. A reserva de emergência é aquela reserva que todo investidor deve ter. Todo investidor deve ter uma reserva de emergência constituída entre 6 a 12 meses de custo de vida aplicado em um CDB de liquidez diária, que a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, ou no Tesouro Selic, porque ambos têm a liquidez diária. A liquidez diária significa que seu título vai render todos os dias do ano e você pode sacar a qualquer momento. Lembrando que o Tesouro Selic deve ser sacado de segunda a sexta no expediente bancário. Voltando à rentabilidade do Tesouro Selic, você deve lembrar que essa variação conforme a taxa Selic é muito normal e deve ser super bem aceitável. Porque quando a gente investe no Tesouro Selic, a gente não busca rentabilidade, e sim a segurança do título. Agora vamos a taxas e aos impostos. O Tesouro Selic é um título que tem imposto de renda retido na fonte. Sendo assim, quanto mais tempo você carregar esse título, menor a sua alíquota de imposto retido na fonte. Ela se inicia em 22,5% e termina em 15%. Sacando no primeiro mês, você vai pagar 22,5% direto na fonte e no último mês 15% direto na fonte. Quando você for aplicar diretamente no Tesouro Selic, procure o Tesouro Selic mais longo, ou seja, no mercado hoje, o 2029, porque você indexa uma taxa de carrego maior. Então assim você paga uma taxa de alíquota de imposto retido na fonte menor. Quem já tem títulos menores pode continuar reaplicando normalmente nesses títulos, mas quem está começando agora sempre procure um título indexado ao maior prazo, porque ele tem um ágio, que é um valor a mais da taxa Selic, e além disso você paga uma menor alíquota de imposto de renda. Não podemos esquecer que o Tesouro Selic também tem a taxa da B3, que é de 0,2%, sendo dividida em duas partes. A primeira é de 0,1% em janeiro e a segunda é de 0,1% em junho. O Tesouro Selic deve ser utilizado por qualquer tipo de investidor, conservador, moderado ou arrojado. Ele é 100% viável em qualquer carteira de investimento. Obrigado por assistir até o final. Se você espera mais conteúdos como este, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.